Bom dia! Hoje no programa Se Liga Aí, vamos continuar conversando com vocês sobre o mês de conscientização do autismo, no nosso quadro Quebrando Preconceito. E a Carol vai mostrar pra gente alguns exemplos de como buscar essas informações em filmes, em livros, na própria internet e em séries da TV. E também vamos conhecer Campo do Tenente, no quadro Cidades Históricas do Paraná. Bom dia, Carol. Olha nós novamente aqui com você. Mas hoje nós queremos absorver um pouco desse teu conhecimento em relação a filmes, em relação a séries, em relação a documentários, porque nós sabemos que não existe um autista igual ao outro. Mas também nós podemos ver que existem informações que demonstram isso pra gente. Isso, Lilian. Bom dia. Prazer recebê-los de novo aqui. Acho muito importante essa questão da gente passar alguma informação para quem está nos assistindo. A gente tem que lembrar que nós estamos, então, no mês da conscientização, que é importante a gente se informar e ir atrás de informações de qualidade. É importante a gente lembrar que no meio de uma multidão ainda existe pessoas que não são reconhecidas pela sociedade, até por uma situação de alguém estar lutando, ajudando, orientando nessa questão do autismo, ou até mesmo quando a pessoa ela aparece, ela está no meio da gente e ela recebe alguns preconceitos. Então, eu acredito que quando a gente passa algum meio das pessoas, das famílias, tios, ou até os cuidadores, professores, de como conhecer mais sobre o autismo, a gente aprende mais. Então, assim, já que nós estamos em casa nesse período, uma ótima indicação são as séries, os filmes, os documentários. Então, eu selecionei alguns para fazer um breve comentário de cada um e o pessoal pode procurar os filmes, os documentários, estão gratuitos na internet. Ah, então agora você vai contar para nós, né? Para a gente saber um pouquinho mais, né? Quando nós falamos de filmes ou documentários, a gente pode pensar assim também fazer uma proposta despretensiosa de uma sessão de cinema em casa, com a família, onde a gente pode inserir as crianças, ou até também fazer uma propostas pedagógicas com professores, os estudantes e os cuidadores, que a gente sabe que tem muitos tutores acompanhando essas crianças e os adolescentes. As pessoas em geral, né? Isso. Pelo fato, assim, existe aquela curiosidade, né? Mas a curiosidade é você buscar o conhecimento sobre determinado assunto. Então, vamos dizer assim, o autismo não é a relação que ele está em alta, ele merece um respeito. Então, vamos conhecer sobre o assunto. Então, isso que você vai passar, eu acho super interessante. E nada melhor quando a gente indica algo e a pessoa consiga ir atrás. É verdade. Então, assim, recentemente foi lançado o documentário Delicadeza Azul, que ele retrata, assim, a reflexão, as questões sobre o autismo e principalmente a inclusão escolar. Olha, o assunto da escola. Isso. O segundo que eu coloquei aqui top é o Atípico, né, que é um seriado que ele aborda os desafios e as perspectivas e reflexões do adolescente, as descobertas. Não podemos dar spoiler. Em Um Mundo Interior, de 2018, é o primeiro longa-metragem brasileiro que fala só sobre autismo. E ele conta a história de uma mãe que fala sobre o luto. É um longa que fala sobre aquele filho idealizado, que muitas vezes eu como terapeuta já ouvi muito essa história. Mas isso é algo interessante porque existe, né? Eu que sou mãe, todo mundo passa por um momento do luto. E ali mostra, porque você contando, às vezes as pessoas
olham para você e, mas será? Então, essa é uma outra forma de conhecer. Tem um outro documentário muito bom, que é Longe da Árvore. Fala sobre famílias, a família que nascemos e a família que construímos. Então, assim, tem aquela questão quando agrega outras pessoas que não são do nosso meio e se tornam famílias, principalmente quando está perto de uma criança autista, né? Que é o que fala o documentário. Tem um filme maravilhoso que assim muitas mães já me comentaram, que é o Farol das Orcas, que é uma mãe que ela vai em busca da melhora do quadro do autismo severo do filho, onde ele tem um hiperfoco e ela vai atrás, e a gente também não pode continuar explicando, porque eu acho que é muito interessante um cineminha. Fica a dica com esse filme. Como Somos é um documentário também, bem curtinho. Ele retrata 12 famílias, onde cada família tem algo especial. É interessante também porque ele fala sobre síndrome de Down e o autismo. Tem muitas famílias que têm um filho síndrome de Down e também um autista. Então, como funcionam essas 12 famílias dentro desse documentário? Como Somos. Arthur e o Infinito, um olhar sobre o autismo. Ele também é um curta. Pessoal, todos na internet, se jogar, aparece lá. É a história de um menino de 6 anos, onde ele foi diagnosticado e a mãe larga toda a vida profissional para acompanhar esse menino e fazer de tudo para esse filho estar bem. É uma história assim que é muito real, assim. Acontece muito. Muito. Tão Forte, Tão Pequeno é um filme que está sendo bem visto ultimamente, agora eu dei uma pesquisada. É um filme onde ele fala de um menino de 9 anos, muito inteligente, só que ele tem uma questão de interação social, uma dificuldade. E ele perde o pai e de repente ele encontra uma carta do pai e ele não entende se o pai deixou, se apareceu depois, e tem que assistir o filme também. Um curta-metragem que é um desenho animado bem bonitinho, que é o Fixing Luca. É a história de é uma história real, onde a pessoa que escreveu, dirigiu e fez a animação, essa história fez parte da vida dela, onde ela tem um irmão, né? O desenho, a menina tem um irmão e ela começa a observar esse mundo desse irmão, que o comportamento é diferente, situações repetidas que ele faz, e daí ela acha que o irmão tem que ser consertado de alguma maneira e ela vai em busca desse conserto. Então, como é um desenho, ele é um curta de acho que 25 minutos, bem... E o nosso último, que eu acho que todos já ouviu falar ou já assistiu, que é o Forrest Gump. E muitos não sabem o porquê que ele era assim, né? Isso. Ele é um filme de 94. Ele em nenhum momento se falou em autismo no filme, que ele era autista, mas assim, os comportamentos, as vivências autísticas que ele nos mostra, dá para analisar muitas situações de um autista, né? Ele é um filme onde, assim, ele não está nomeado especificamente que ele era autista. Só que, assim, ele sempre foi muito analisado na questão da vivência, do comportamento do personagem, as estereotipias que ele tinha. Então, assim, ele é um filme muito gostoso de assistir, né, com o ator Tom Hanks. Então, assim, você consegue fazer uma análise desses comportamentos, né? Então, assim, no momento que a gente tem uma família onde ela recebe um diagnóstico e daí esse diagnóstico ele passa para a escola, vai entrando no meio de uma comunidade, entrando numa sociedade, a gente vai vendo outras situações.
Então é importante, né, essa questão de informação, da gente conversar, da gente ter uma comunicação. E como você falou no início, não só de filmes e séries, documentários, a gente pode pesquisar em livros, a gente tem artigos, muitas publicações, né, onde tem uma base, um referencial teórico, a gente pode falar sobre isso. E principalmente nas redes sociais, né? Na internet nós encontramos diversos autistas, aonde eu acho assim que as pessoas têm que seguir pelo fato para conhecer mesmo, né? Como é? Porque muitos agora recebeu o diagnóstico, daí passa por todo aquele momento de adaptação. E é verdade, gente. Não podemos dizer que não vamos passar, nós temos que se adequar a tudo. E você buscar essa informação, isso vai ajudar você e vai ajudar seu filho e vai ajudar todos da família. Então hoje as redes sociais estão aí. E existem muitos autistas adolescentes que eles relatam como são a vida deles. Isso é muito interessante. Então assim, Lilian, o que eu também quero compartilhar com vocês? É aceitar. A gente aceitar o outro, seja ele autista ou não. Né? Essa questão da gente falar assim, seja gentil. A gente nunca sabe o que o outro está passando. Então é importante a gente perguntar, a gente ir atrás das informações. Que nem você falou assim, redes sociais. Melhor lugar para se conhecer, se aprender sobre o autismo é perguntando para um autismo. É lendo sobre. A gente tem muitos autistas que têm uma questão de comunicação, uma dificuldade na comunicação, mas eles escrevem, tá? E a gente encontra nas redes sociais. E eu acho que para finalizar a minha fala de filmes, eu vou sugerir o filme O Extraordinário. Que é lindo! Já me arrepiou, porque ele é lindo. Que ele mostra essa questão de empatia, de quem está do preconceito atrás dessa situação, né? Quem está ali escrevendo, é muito fácil estar numa mídia, né? Então a gente tem que entender que essa questão de rede social, ela é importante, mas assim, a gente tem que aprender a olhar o outro e não a ser uma pessoa capacitista e entrar lá e julgar sem saber, né? Julgar sem saber, isso mesmo. E aproveitando essa deixa, no próximo quadro nós vamos falar sobre esse assunto de redes sociais. Vamos trazer a nossa pequena grande, Laine aqui, que vai participar com a gente. E esses ataques acontecem com muita frequência e vocês vão ficar sabendo. Carol, mais uma vez quero agradecer porque você é a nossa parceira, de dividir esse conhecimento que você tem com a gente, tá? Obrigada. E lembrando que no próximo quadro nós estaremos juntos novamente e vamos falar sobre redes sociais. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes eu queria convidar vocês a seguirem as nossas redes sociais. No Instagram, programa Se Liga Aí, e no YouTube também tem o programa Se Liga Aí. E no próximo bloco, vamos conhecer Campo do Tenente, no quadro Cidades Históricas do Paraná. Se liga aí! Dando continuidade ao roteiro das cidades históricas do Paraná, hoje nós vamos conhecer Campo do Tenente. Vem comigo!
Dotado de lindas paisagens, o município de Campo do Tenente foi o roteiro do Caminho das Tropas, antiga atividade econômica de transporte de bovinos no local, ligando o sul ao centro do país. Ao longo de seu território, em contraste com as imensas e planas áreas cultivadas, encontramos os casarões do início do século XIX. E atrativos turísticos especialmente projetados para a pesca e o lazer da época. Aqui encontra-se o Mosteiro Trapista. Cercado de mata nativa, construído em estilo moderno, é dotado de hospedaria e procurado para retiro espiritual por pessoas de todos os lugares. Assim como a Igreja Matriz de Cristo Rei e a de São Sebastião, temos também as capelas do Morro de Santa Ana e do Morrinho de Santa Cruz. São outros belos pontos turísticos. Possuem uma vista panorâmica e seu silêncio proporciona momentos de reflexão e paz. Somados a isso, temos a nova Casa Cultural Dom Bosco, que é a Braspol. Temos os casarões históricos, o túnel da linha ferro do Pau de Casca, ponte férrea sobre o Rio da Várzea, entre outros belos e imponentes pontos turísticos naturais. Remontam ao ciclo do tropeirismo as origens históricas do povo tenentiano, do tempo em que se transportava gado dos pampas gaúchos até a capitania de São Paulo, através do histórico Caminho Sorocaba-Viamão. É fato que neste caminho, única comunicação terrestre de São Paulo com a parte do sul do país, permitiu que ao longo de seu trajeto surgissem inúmeras povoações, mais tarde importantes cidades. Comprova-se a antiguidade do lugar pela citação de mapas datados a partir do século XVIII. Segundo o historiador, a reconstituição do itinerário incluiria, entre tantas localidades, a cidade de Campo do Tenente. Mais adiante, nesta ciranda secular, observamos que no ano de 1800, novamente Campo do Tenente é citado no mapa da Capitania de São Paulo. Nessa época, a região era um grande vazio demográfico,
habitado quase que exclusivamente por povos indígenas. Em 1816, João da Silva Machado investiu na tentativa da colonização da região e levou para Rio Negro 50 casais de açorianos, que não se fixaram, dispersando-se. Mas, em 1829, chegaram à região da vizinha Rio Negro, os primeiros imigrantes alemães. Estes fatores contribuíram decisivamente para o povoamento da imensa região, consequentemente ao povo tenentiano, que começava a se organizar. Registros históricos nos dão a data de 1847, como sendo o ano da povoação de Campo do Tenente. Dois fatores contribuíram para o progresso do lugar: a inauguração da estrada de ferro em 1894 e a chegada da energia elétrica, de forma gratuita, no ano de 1907. Este presente comunitário foi oferecido pelo Major Henrique Stalk, que instalou uma indústria no lugar, gerando energia elétrica e favorecendo a localidade. Na divisão histórica de 1936, figurava Campo do Tenente como distrito administrativo e judiciário do município de Rio Negro. Em 25 de janeiro de 1961, pela Lei Estadual número 4.338, sancionada pelo governador Moisés Lupion, foi criado o município de Campo do Tenente, com um território desmembrado do município de Rio Negro. A instalação deu-se no dia 29 de outubro de 1961. O primeiro prefeito municipal foi o senhor Victor Busman. Uma cidade com pouco menos de 10 mil habitantes. Estou aqui na Ponte de Ferro, que liga Campo do Tenente à cidade da Lapa. Ela é e foi muito importante para a construção e desenvolvimento da cidade. Querem conhecer um pouco mais sobre essa história? Se liga aí! Para conhecer melhor a história dessa cidade, vim conversar com ele. Um tenentiano de raiz e de coração. Ele já foi vereador, já foi prefeito, é um símbolo para essa cidade. Ele é seu Rosel de Sá Ribas. Bom dia, seu Rosel. Bom dia, Lilian. Muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Eu é que agradeço a presença de vocês aqui, certo? Bom dia, Fran. Bom dia, Rafael. Fique à vontade. Nossa casa é simples, mas tem um coração muito grande. Desculpe, eu não consigo. Imagina, seu Rosel, aqui. É uma emoção muito grande a gente estar aqui perto do senhor. E para saber um pouco mais da história de Campo do Tenente. Muito obrigado. Bom, gente, eu nasci aqui em Campo do Tenente, na fazenda do meu avô, lá no Rio da Várzea, perto da ponte onde vocês estiveram, Fazenda Cambará. De lá, com um ano, a gente veio para do distrito que era Campo do Tenente, né? Nós pertencíamos a Rio Negro. Aqui a gente iniciou os estudos no grupo escolar Coronel Freire de Almeida. Tivemos uma vida de criança pobre, mas uma mãe que nos ensinou a viver. Sempre pregando que o homem tem que ser reto nas suas atitudes. Aí fui alçando, né, a vida pública de Campo Tenente. Em 1965 me elegi vereador, o mais votado da época. Então, eu tinha uma meta,
eu queria que Campo Tenente aparecesse no cenário. Até então, nós não tínhamos água tratada, telefone, luz do lajeado, escola. E eu fui feliz e consegui trazer tudo isso para Campo Tenente. Com a ajuda da Câmara de Vereadores, claro, você não governa sozinho, né? A economia de Campo Tenente girava em torno da madeira. E aqui tinha a família Stalk, cujos patronos, os pais lá, vieram da Alemanha. E eles tinham uma serraria, grande para a época. Uma serraria que fabricava caixa de madeira e exportava para São Paulo, Rio, Minas. Ela era considerada uma das maiores aqui. A maior que tinha aqui, inclusive ganhando das indústrias de Rio Negro. Nós éramos no distrito, mas éramos mais adiantados que Rio Negro. Para se ter uma ideia, a empresa tinha uma plana que imprimia a cores, certo? Então você chegava lá e dizia, olha, eu quero isso. Naquela época, a Saúva pegava muito o Brasil. E tinha um slogan da empresa que vendia produtos químicos, L. Queiroz, que fazia... Então, ia impresso aqui, para nosso orgulho, na tampa da caixa, que era desmontada e ia montado lá, assim, ou o Brasil acaba com a Saúva, ou a Saúva acaba com o Brasil. Produtos Químicos L. Queiroz, Campo do Tenente, Paraná. Quer dizer, para nós é um orgulho tremendo, certo? Sim. Nós já éramos representados lá fora. Sim, mas eu acho que a gente ficaria muito tempo aqui conversando com o senhor, porque as histórias, tudo o que aconteceu, olha, parabéns. É uma emoção enorme, tanto da minha parte. Eu sei que o senhor também está muito emocionado por ter falado do município, que faz parte da sua vida, mas eu só tenho que agradecer. Nosso programa também Se Liga Aí. Gente, fica ligado, porque esse é o homem. Muito obrigado pela participação de você. Muito obrigado por ter nos recebido mais uma vez aqui na sua casa. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço e me sinto muito honrado de recebê-los em nossa casa. Tá? Muito obrigado. E quando quiserem voltar, apareço. Se liga aí. Muito obrigado, sempre bem.